Vou-vos falar alguns pilares que são retirados da Bíblia. Pilares que são fundamentais para que nós possamos dizer que uma sociedade é uma sociedade saudável. Família. A família é a base da estrutura social, económica e de propagação da fé que nós encontramos na palavra de Deus. É aqui que se formam os primeiros laços de convivência, que se ensina, que se educa. O papel da família é educar, da escola é ensinar. Trabalho. O trabalho permite, obviamente, que cada pessoa que trabalha ganhe a sua subsistência e a sua dignidade, mas permite algo muito maior do que isso que está desde Gênesis, que é a continuação da criação de Deus através daqueles que são filhos de Deus. O trabalho que nós desempenhamos não serve só para nós comermos no final do dia ou do mês. Serve para que o trabalho de Deus continue a ser propagado por aqueles que são a imagem de Deus. Justiça e leis. Terceiro pilar, a existência de um sistema jurídico justo é essencial para que as sociedades se firmem, para garantir ordem e proteção às populações, para que os valores individuais e coletivos se mantenham, sejam preservados. Sem leis e sem um sistema que obrigue as leis a serem cumpridas, a sociedade entra no caos. Valores e ética. Outro pilar. Os valores morais são fundamentais, porque são os valores morais de uma sociedade que vão fazer com que a sociedade possa distinguir entre o bem e o mal. Não estamos a falar de leis, mas de valores morais. E são fundamentais porque quando os valores morais estão na sociedade, a sociedade pode progredir. Porque se torna uma sociedade justa. Comunidade e relacionamentos. Outro pilar. A interação entre os membros da sociedade vai fortalecer os laços de solidariedade e de cooperação. Como cristãos, acreditamos que quanto mais próximos estivermos da comunidade que nos rodeia, mais perto estamos de Deus. Porque Deus manifesta-se naqueles que estão à nossa volta. E por fim, governo e autoridade. Uma sociedade precisa de liderança, de um sistema que se organize e que administre os interesses coletivos. Nós, como sociedade, precisamos que um governo possa exercer a sua autoridade, mesmo quando nós não gostamos da autoridade que é exercida. Agora, o paradoxo daquilo que vos estava a dizer ao início é que uma sociedade que pretende ser de alto rendimento, numa sociedade que ensina às crianças, os jovens, os adolescentes e até os adultos a não desistirem, manterem o foco, o paradoxo é que cada vez mais estes pilares são descartados no relativismo em que vivemos. E vou-vos dar alguns dados, não para que tenham conhecimento, mas para verem que, como cristãos, nós estamos a ser participantes e cooperadores daquilo que está a ser a conversão da verdade de Deus em mentira. Família. Cada vez mais, este é um compromisso que está relativizado. No relativismo do tempo presente, não há espaço para ideias de compromisso duradouro. Se tudo é relativo, o casamento também passa a ser relativo, porque é uma aliança que deixa de ser inquebrável e inquestionável e passa a ser um contrato que pode ser dissolvido mediante a vontade das partes. Para terem a noção do que eu vos estou a dizer, desde a pandemia, a taxa de divórcio manteve-se sempre acima dos 50 divórcios por cada 100 casamentos. Todos os anos. Isso leva, para além da quebra do vínculo de aliança, à forma como se começa a instituir a ideia de que é opção ser pai ou não, quando se tem filhos. Que a educação é uma opção, porque há outras pessoas que fazem isso e retira-se isso dos seios das famílias. Trabalho e economia, segundo pilar. Cada vez o individualismo é maior. E isso faz com que no trabalho haja um enfraquecimento daquilo que é o dever e a responsabilidade. Gera uma cultura onde o esforço e a lealdade já não são valorizados.
nem por parte de quem manda, nem por parte de quem obedece. Para terem uma noção, houve um estudo publicado em março deste ano, o mês passado, que indica que 46% dos profissionais em Portugal estão à procura de novas oportunidades e consideram mudar de emprego nos próximos 12 meses. A fidelidade deixou de ser a função que desempenhamos e passou a estar debaixo daquilo que nós queremos que seja o nosso reconhecimento. Justiça e leis. A moralidade começou a ser flutuante. Ao não haver uma verdade objetiva, as leis passam a ser reinterpretadas de acordo com o momento e com aqueles que podem tomar decisões. Tudo passa a estar dependente da narrativa dominante. Quem domina pode escrever a narrativa e a narrativa passa a ser lei. Quando a lei não é verdade, quando a lei deixa de estar firmada na verdade e passa a estar debaixo de quem governa, ela é flutuante e retira a segurança das populações. E fazemos aquilo que hoje no comentário político se chama o efeito de claque. Quando é a favor dos nossos, nós batemos palmas. Quando é a favor dos outros, chamamos corrupção. Valores e ética. Nós passamos a substituir a verdade pela emoção. Atualmente os valores são vistos como construções culturais, como construções que não são inegociáveis. Hoje em dia os valores não são inegociáveis. Isso leva a que os poderes políticos, mas também as igrejas, passem a manipular quem escuta através da emoção e não do valor, da verdade. Nós, na realidade, quando estamos a manipular através da emoção, nós não estamos a dar a possibilidade que as pessoas escolham. Nós estamos a usar os próprios sentimentos das pessoas para que elas validem aquilo que nós queremos. E só há verdadeiramente escolha quando nós falamos a verdade. E a pessoa é livre de escolher se quer ou não aceitar essa verdade. E isso é verdade nos poderes políticos, nas igrejas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Sempre que retiramos a verdade, os valores diluem-se e nós passamos a manipular quem está à nossa frente. Comunidade de relacionamentos. Para terem uma ideia, em 2023 havia nos nossos hospitais 1.700 idosos que estavam nos hospitais não por estar doentes, mas porque não tinham para onde ir quando lá saíssem. Não havia família que os recebesse. Não é que não tivessem família, não tinham família que os recebesse. Mas um dado ainda mais que nos deve levar a pensar muito mais sobre o estado da nossa sociedade é um estudo que houve em 2024 que dizia que 40% dos idosos com mais de 80 anos vivem sozinhos. Cada vez é mais tarde sair de casa por conforto de quem é jovem, mas a partir do momento que sai de casa, não se volta a cuidar daqueles que estão fora de casa. Quase 50% da população idosa vive sozinha. Com mais de 80 anos. Por fim, governo e autoridade. Há o caos e a falta de direção. Se a verdade não é objetiva, se a verdade depende daquilo que diz quem está a liderar, então as regras também mudam de acordo com quem está a liderar. O que leva a que os governos sejam cada vez mais frágeis. Que as populações deixem de confiar nos seus governos e passam a haver ciclos tão pequenos que não dá para governar, como é o caso que está a haver em Portugal. Amigos, quando tudo se torna relativo, quando deixa de haver uma verdade absoluta, quando as nossas palavras deixam de ser verdade, porque o que nós queremos é conquistar a pessoa que está à nossa volta, à nossa frente, seja nos nossos relacionamentos de trabalho, seja na nossa casa, seja com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, seja num ambiente maior, numa igreja, numa organização, ou o Estado para com aqueles que são os seus votantes, quando nós passamos a querer agradar mais do que afirmar verdades, o que nós estamos a planear, a projetar é o caos. O caos completo. Porque não há como sustentar a mentira. Podemos viver assim durante meses, até anos, até décadas.
mas destruindo completamente tudo o que está à nossa volta. Não é de admirar que um estudo divulgado em fevereiro de 2023 tenha revelado que 81%, e já vão perceber porque é que eu vos dou este valor, 81% dos trabalhadores em Portugal se sintam em risco de burnout. E não é porque estão doentes ou porque o dinheiro não dá no final do mês. O sentimento, a percepção que as pessoas tinham para estar perto do burnout era pela falta de reconhecimento. E por acharem que não recebem tanto como aquilo que achavam ou gostariam de receber. Compreendem o estado em que está a chegar a nossa sociedade? Hoje em dia, a nossa sociedade está a entrar em colapso porque, como perdeu os valores, então no relativismo completo, quando chega àquilo que é mais básico, as pessoas estão a entrar em burnout por causa do seu ego. Como vos disse, trago-vos estes dados não para terem conhecimento e dizer, uau, tantos dados estatísticos. Não é por causa disso. É para vos dizer que isso é consequência, o que está a acontecer hoje na nossa sociedade é consequência natural quando trocamos a verdade de Deus pela mentira. Quando trocamos a verdade de Deus pela mentira, os dados que vos dou estatísticos é o que é normal. Mas para compreendermos como é que isso se desenvolve a nível bíblico, pegamos em Romanos 1 e 2. Podem abrir, Romanos 1 e 2. O texto que lemos ao início, no início do culto, Romanos 1, 16 e 17, é a parte que mais ou menos só a gente gosta. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Pois a justiça de Deus revela-se no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui todos nós gostamos deste texto e é fantástico, é um texto que nos apela à necessidade que nós temos de olhar para o Evangelho e não o negar. Só que se ficarmos por aqui é curto. Ficamos com o slogan, mas não compreendemos o contexto. E o apóstolo Paulo continua. Logo a seguir o apóstolo Paulo vai falar sobre a razão pelas quais as injustiças se têm espalhado sobre a face da terra. Porquê é que as injustiças estão a acontecer dentro das nossas famílias? Porquê é que há injustiças nos nossos locais de trabalho? Porquê é que há injustiças nos nossos grupos, nas nossas diferentes comunidades? O apóstolo Paulo vai dizer porquê é que há injustiça em todos esses lugares. E o apóstolo Paulo o que vai dizer é: o ser humano substituiu a verdade de Deus pela mentira. A partir do momento que se pega na verdade de Deus, coloca-se no lixo e se coloca mentiras naquilo que é a nossa vivência comunitária, o ser humano, diz o apóstolo Paulo, torna-se num louco. E passa a viver, diz o apóstolo Paulo, debaixo da impureza sexual, cedendo aos desejos ardentes do coração e desonrando o corpo. Quando pegamos na verdade, chutamos para canto, colocamos uma mentira, há 3 consequências que o apóstolo Paulo diz que acontecem. Impureza sexual, ceder aos desejos ardentes do coração e desonrar o corpo. E então a consequência trágica, se acham que aqui está grave, vamos continuar a ler, a partir do versículo 28. As consequências inundam de tal forma ao ser humano que a sociedade fica ingovernável. Vejam o que diz a partir do versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, ou seja, há o conhecimento de Deus, as pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus, mas rejeitam. Só podemos rejeitar uma coisa que temos conhecimento de. Há conhecimento e as pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus. Então foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável de fazerem coisas que não convêm. E agora vamos falar do que é que não convém. Cheios de toda a forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que as praticam. Os que as praticam. Ainda estão comigo?
Ainda não chegamos ao texto de hoje. O ser humano deixou de seguir a verdade de Deus para passar a seguir mentiras. Então passou a viver debaixo da impureza sexual, cedendo aos desejos ardentes do coração e desonrando o seu próprio corpo. O que se segue a seguir a isto é a catástrofe completa. Porque é depois dessa primeira fase em que a impureza sexual toma conta da vida, os desejos ardentes do coração, aquilo que nós queremos muito, passa a tomar conta de nós, a desonra do nosso corpo, nós deixamos de tomar conta do nosso corpo. E quando isso acontece, tudo o que vem a seguir é resultado deste primeiro passo inicial. E então acontece tudo aquilo que está à frente, que Paulo acaba por descrever. E quando isso acontece, a mente é distorcida de tal forma que nós passamos a viver estas coisas como se fossem normais. E isso é viver a mentira. Com todas estas coisas, passam a ser normais e nós não vemos que é diabólico. Que não é de Deus. Vejam, a mente é distorcida de tal forma que as pessoas ficam cheias de toda a forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo instrumentos de intromissão, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. E como se não bastasse o ser humano fazer isso. Aqueles que podiam escolher porque o conhecem, mas escolheram o caminho de não se agarrar à verdade, mas escolheram a mentira, como se isso não bastasse. Paulo refere que todo aquele que se acha judeu, e nós hoje podíamos acrescentar todo aquele que se acha cristão, que é moralista e não pratica aquilo que aprendeu, desonra a Deus e é culpado do facto do nome do Senhor ser blasfemado entre as nações. O que o apóstolo Paulo está a dizer é tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, nós podemos continuar a tirar barra à parede, a dizer, olha, a culpa é deles. Não, a culpa é dos cristãos. É nossa. Como escolhemos em sociedades ocidentais que se dizem cristãs trocar a verdade pela mentira, as pessoas olham para nós e blasfemam o nome do Senhor. Ainda estamos no texto? Vocês estão a escutar o que é que a palavra de Deus nos está a dizer esta manhã? Ontem o pastor Rubanildo fazia uma pergunta interessante em Ponte de Sor. Se tu saísses do local onde tu estás, alguém ia notar alguma diferença? O ambiente ia ficar pior porque tu não estás? Não estou a falar da questão da saudade, obviamente. A nossa mulher, se nós desaparecêssemos ao pé da nossa mulher, provavelmente ficaria triste, ou o nosso marido, ou os filhos. Não, nos teus ambientes. O ambiente que tu geras à tua volta melhoraria ou pioraria se tu desaparecesses. O que o apóstolo Paulo está a dizer é, nós damos tanto, para nós é tão normal agir de forma orgulhosa, com inveja, coisas que nós dizemos que são banais, que não vemos que isso não é de Deus. Aliás, se formos ver o texto, realmente o que ele está a dizer é, os que praticam estas coisas não vão herdar o reino dos céus. Porque dizem que são cristãos, mas não refletem quem é Cristo. O texto que nós lemos agora em Romanos é muito claro que quando trocamos a verdade de Deus pela mentira, estamos a condenar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta. Sim. Sim. Uma das coisas muito importantes que vamos encontrar no Evangelho é, como cristãos, vemos o nosso irmão
cometer um pecado, estar em desobediência a Deus e não dizemos nada, nós somos culpados pelo caminho que o irmão está a percorrer. Essa é a nossa responsabilidade uns com os outros. É ter a coragem de dizer, meu irmão, o caminho que estás a percorrer não é o caminho do Senhor. E isso é dito com amor, não é para que a pessoa fique chateada connosco. É com amor profundo. Dizer, se continuas nesse caminho, tu não vais herdar o reino dos céus. Até à terceira e quarta geração, a tua família sofrerá aquilo que é o teu pecado. Não, é isso. Paulo, ias... Fique claro. O que eu faço é responsabilidade minha, o que o outro faz é responsabilidade do outro. O nosso papel é trazer luz para a vida das pessoas. Se as pessoas querem continuar nas trevas, não é responsabilidade nossa. Tu não tens que dizer para ser aceito, tens que dizer porque é verdade. Podes perder um amigo. Mas esse é o desafio que nós temos. Por isso é que quando nós falamos, vamos falar com o amor com que Cristo falou. Jesus dizer àquela mulher, eles não te condenam, também não, mas vai e não voltes a pecar. É tu? Jesus estava a dizer, deixa o teu ganha-pão, porque ele não é digno daquilo que é a tua vivência. Então, nós somos chamados a ser verdadeiros. Se nós perdemos amizade, Jesus perdeu a vida. É mesmo uma escolha. Mas não podemos nunca dizer que nós não agimos porque não sabemos se isso vai honrar ou não. O texto é bem duro para nós. O texto está a ser duro para nós, não é para os outros. O texto está a ser duro vocês praticam estas coisas e há uma lista enorme, e há coisas que todos nós podemos dizer, orgulho, inveja, cobiça, malícia às vezes, no falar, quando as pessoas não estão presentes. Tudo isso passamos por todos, mas depois no final diz, mas mesmo que não faças nada disso, se vês alguém a fazer e não corriges o teu irmão, é como se vês estas coisas todas também. Porquê é que eu vos trago este texto? Para compreendermos o texto que lemos de Mateus. Quando chegamos ao texto de Mateus, está Maria e José, está Jesus, eles estão prontos a ir para o Egito. Tinham vindo os magos, e o texto vai-nos dizer que Herodes mandou matar as crianças. E o texto é muito claro, porque ele diz que foi no local e no momento exato. Então Jesus teria para aí 2 anos de idade. Aquele imaginário que nós temos muitas vezes de vieram os pastores, no dia a seguir vieram os magos. Porque ele ainda era bebê e juntaram-se todos ali. Foi uma noite fantástica, com o show de luzes dos anjos a cantar por cima. Mas o texto diz muito claramente que provavelmente quando os magos chegaram, Jesus já teria cerca de 2 anos. Ou seja, ele tinha permanecido cerca de 1 a 2 anos em Belém, a viver em Belém com os pais. O texto é muito claro, versículo 16 de Mateus. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Então, Herodes sente que é enganado e manda matar Jesus. Aliás, ele manda matar todos os meninos, que ele não sabia quem era Jesus. A questão
que nós temos que saber é que no tempo em que nós vivemos hoje, no mundo em que nós vivemos, que diz que nós não devemos fugir de nada, que devemos dar sempre o corpo às balas, que devemos enfrentar todas as tribulações que temos, que não devemos nunca virar as costas ao que quer que seja, que todas as batalhas têm que ser ganhas, porque se não forem ganhas nós não temos fé em Jesus. E depois puxa-se a parte espiritual para nos sentirmos culpados daquilo que estamos a fazer. Se nós não enfrentamos, se não lutamos, se não damos a vida por, se isso não acontece, então é porque nós não somos crentes. Só que isso é uma verdade que não é de Jesus. Na realidade, isso é diabólico. Porque não interessa se nós estamos a enfrentar a dificuldade ou se viramos costas. O que nós temos que perceber é o que é que Deus nos diz para nós fazermos. Se Deus nos diz enfrenta ou vira as costas e vai-te embora. Não interessa se ficamos ou se vamos embora. Interessa se nós estamos a escutar a voz de Deus e se somos obedientes à voz de Deus. Agora cuidado, porque isto aqui abre um leque enorme, é a caixa de Pandora. Então olha, tenho carta livre para me ir embora daquilo onde não gosto. Cuidado, porque temos que depois pegar na palavra e ver se aquilo que nós escutamos, a palavra confirma. Se a voz te disser abandona a tua família, eu te digo, isso não é de Deus. Se a palavra te diz sacrifica os teus filhos, eu digo que não é Deus que está a fazer isto, porque Deus não sacrifica os seus filhos. Se Deus te diz enriquece, ganha muito dinheiro, mas no caminho esquece a tua família e esquece os pobres da tua porta, se é isso que vocês estão a ouvir, isso não vem de Deus, amigos. Então, quando nós escutamos a voz de Deus, o passo a seguir muito claro é pegar na palavra e ver se aquilo que nós escutamos é validado pela palavra. Ou se é rejeitado pela palavra. E há coisas que claramente são rejeitadas pela palavra. E se assim é, nós já estamos a viver debaixo da mentira que nos é dada pela sociedade e já colocamos para canto a verdade de Deus. Passamos a viver debaixo do relativismo do mundo que nos rodeia e não vivemos debaixo da palavra de Deus. E este é o problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. Foi muito fácil e até foi confortável para os cristãos chutar para canto a verdade de Deus e abraçar as mentiras que o mundo nos dá. Porque passou a validar a nossa necessidade de conforto. Passou a validar a nossa necessidade de não querermos sofrer. Passou a validar as nossas intenções. Passámos a colocar em organizações uma responsabilidade que é nossa individualmente. Passámos a culpar instituições, aqueles que estão do outro lado, de uma responsabilidade que é unicamente nossa, como cristãos. Nós não podemos terceirizar ser discípulo de Jesus. Eu não posso chegar ao pé de um de vocês e dizer, olha, toma lá 500 euros para tu seres cristão por mim. Está aqui a lista daquilo que é ser discípulo. Durante uma semana tu vais ser cristão por mim. Não pode ser, não funciona. Nós não podemos terceirizar ser discípulo, nem sequer na igreja. Nós não podemos dizer, como eu não quero, como eu não estou disposto, eu acho que a igreja deve fazer por mim. Mas valia fechar todas as portas de igrejas e trabalhos sociais, se é assim que nós pensamos. Em relação àquilo que é a nossa salvação eterna, claro. Então, no texto que hoje lemos, nós vemos José e Maria obedecerem. Provavelmente eles preferiam ficar, porque eles não estão a perceber porque é que eles têm que sair. O texto não diz. Que vai acontecer certamente. Ou seja, o texto é muito claro a dizer que eles têm que ir porque vai haver perseguição. Mas eles não estão a ver isso acontecer. E José podia ter dito, como disse ao início, ó Senhor, agora é que já é demais. Já assumi um filho que não é meu, agora tenho que abandonar o meu trabalho e ir para o Egito, na terra onde o nosso povo foi massacrado durante 400 anos e vou ter que ir para lá. Sim, vais ter que ir para lá. E José foi obediente. Foi obediente e a obediência exige movimento, amigos. Quando nós somos obedientes, nós temos que nos mexer. Quando Deus diz para nós fazermos alguma coisa, ficar parado não é opção.
E pode nos dizer para nós ficarmos no mesmo sítio, como pode dizer, vai-te embora, sai daqui. A ira de Herodes era tão grande que iria matar todas aquelas pessoas. E a única resposta possível para José, para Maria e para Jesus seria saírem de onde estão, moverem-se, escutarem a voz, agirem. Quando nós escutamos a voz de agir, não agimos, nós não estamos a ser obedientes. É como se ligássemos a televisão e estivéssemos a ver um filme. E depois digamos a televisão, vamos dormir. Voltamos sempre ao mesmo problema. Nós não conhecemos todo o quadro que nos é dado por Deus. Vemos só uma parte. E a parte que mais nos interessa. E isso faz com que muitas vezes nós, como dizia a Tânia, fiquemos muito inertes. Nós não nos mexemos, nós ficamos parados. Esperamos, o tempo resolve tudo. Mas, amigos, o tempo não resolve nada. Aquilo que acontece nas pessoas pode resolver ou pode piorar. O que resolve verdadeiramente é a nossa obediência ao Senhor. Nós não podemos esperar pelo tempo favorável. Aquele que mais nos interessa, aquele que mais nos dá jeito para ser obedientes. A obediência que espera pelas condições favoráveis, sabe o que é? Não é obediência. É oportunismo. Se nós estamos à espera do momento ideal para obedecer à voz de Deus, nós não estamos a ser discípulos, nós não estamos a ser obedientes, nós estamos a ser oportunistas. Quando me der jeito, Senhor, eu encaixo na minha agenda, porque até vou ter alguns privilégios quando for obediente. Quando Deus fala, nós obedecemos, independentemente do momento. Isso é ser obediente. Amigos, não substituam a verdade de Deus por mentiras. E podem não ver no vosso tempo, mas os vossos filhos, os vossos netos vão ser influenciados pelas vossas decisões hoje. Aquilo que vocês decidirem hoje vai ter influências de geração em geração daqueles que vierem depois de vocês. Não deixem que a vossa mente fique distorcida de tal forma que considerem que aquilo que é diabólico é aceitável. Que aquilo que não é de Deus pode coabitar com aquilo que é de Deus. Deus é santo, Ele não permite que aquilo que não é santo esteja no mesmo espaço que Ele. Se são o templo do Espírito Santo, Deus não vai permitir que vocês sejam um templo do Espírito Santo e dentro desse templo haja sujeira e imundícia. Escolham a verdade. É duro escolher a verdade. Quando nós eliminamos um canto que está sujo, nós vamos ver que ele está sujo, mas é a única forma de o limpar. E não tenham medo. Porque quando vocês decidirem trazer luz para as vossas vidas e ser obedientes, Deus vai-vos dar sempre um refúgio. É isso que acontece no texto. José tinha que deixar o seu trabalho, o seu sustento, tinha que ir para o Egito. E vai para um sítio que era de perseguição de morte no imaginário dos israelitas. Mas é aí que Deus diz, aqui vais ficar seguro, porque sou eu que te digo para tu ires para lá. Muitas vezes nós vamos ser colocados em ambientes que nós nunca pensaríamos antes que iríamos ser colocados. Mas se Deus está a dizer para nós irmos para aí é porque vamos ficar seguros nesse lugar. Quando trouxeres luz para a tua vida, verdade para a tua vida, Deus vai dar-te refúgios que tu neste momento não consegues sequer imaginar. Vai-te dar pessoas, vai-te dar capacidades, vai-te dar locais onde tu vais estar seguro, porque é Deus que está no comando das nossas vidas. Vejam, sem dúvidas, podem perguntar a Abraão, a Jonas, a Paulo. Tiveram todos que abdicar do seu estilo de vida para ser obedientes. E aquilo que foram encontrar depois foi exponencialmente maior do que aquilo que tinham antes. Mesmo passando por toda a miséria que passaram no caminho. Porque, não se esqueçam, se Deus vos disse para saírem e vocês permanecem no local, isso pode ser extremamente perigoso para vocês. Se Deus vos disse para não permanecerem, para saírem, e vocês permanecem no local onde Deus disse que vocês não devem estar, isso pode ser perigoso para vocês, para as vossas famílias, para aqueles que vos rodeiam. Seja fisicamente, um lugar físico, seja um lugar emocional interior. Se Deus diz, larga,
segue em frente e nós permanecemos, nós vamos trazer miséria para nós e para aqueles que nos rodeiam. Se José tivesse permanecido em Belém, a morte teria chegado à sua porta e a história seria outra qualquer que nós não sabemos qual é que seria. A morte bateu à porta. Se José tivesse permanecido, teria batido também à sua porta. Quando nós permanecemos em locais que Deus disse que nós já não devíamos estar, a morte vai chegar à nossa porta. Pode ser uma morte física ou uma morte espiritual, mas a morte vai chegar. Então, se Deus hoje está a dizer, não permaneças aí, amigos, não permaneçam. Não permaneçam. Sejam obedientes. Porque aquilo que vão encontrar à frente vai ser sempre muito maior do que aquilo que conseguem. Vejam, Ló quase que morreu, porque deixou até à última aquilo que já sabia que tinha que fazer. O povo de Deus, quando chegou à terra prometida, porque não foi obediente e não fez aquilo que o Senhor disse, todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Todos. Porque não foram obedientes. Porque ele disse, vai, e eles não foram. O jovem rico que chegou ao pé de Jesus, e Jesus diz, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele não foi. E perdeu a possibilidade de caminhar com o Mestre e ter acesso ao conhecimento e à experiência da eternidade. Eu tenho a certeza que Deus já vos disse, larga isso, larga o orgulho, larga a cobiça, larga a maldicência, larga aquilo que te contamina, larga. Nós continuamos agarrados a isso. Como se isso fosse aquilo que nos vai dar segurança neste mundo. E depois queremos que Jesus venha. Só que digo-vos, se Jesus vier e nós estivermos agarrados a isso, Ele vai fazer o que fez às mesas dos cambistas quando entrar no templo. Se nós somos templo do Espírito Santo, há coisas que nós não podemos deixar dentro do templo que é do Senhor. Porque Ele vai chegar e vai virar tudo do avesso. Vai expulsar aquilo que não é dele. Larguem. A maldade de Herodes foi tão intensa que as mães não havia como consolá-las. Não havia como consolar aquelas mães que perderam aquelas crianças. E algo que temos que compreender é que o plano de Deus, ao ser executado, não significa que não vais sofrer. Quando trazes luz para a tua vida, quando segues o caminho que Deus te diz, Deus não diz, tu vais seguir o meu caminho e não vais sofrer. Não, provavelmente vais sofrer. E se não sofreste ainda, é porque provavelmente a tua fé não é grande o suficiente para passares pela tribulação. Porque quando for grande o suficiente, vais passar por ela. Sim, não é o discurso que provavelmente gostaríamos de ouvir. Provavelmente agora levantamos e vamos à igreja pregar a teologia da prosperidade. Quanto maior a tua fé, em locais mais desafiadores Deus te vai colocar. Isso pode trazer dor e sofrimento. Mas sabem qual é que é a beleza disso? Nos locais onde nós achamos que não há possibilidade de redenção, através do nosso sofrimento, as pessoas serão alcançadas. Através da nossa dor, da nossa história, das nossas feridas, das nossas chagas, das verdascadas que apanhamos no caminho, da forma como fomos despojados de roupa e a coroa de espinhos entrou na cabeça, a forma como o sangue escorreu até à morte. E isso vai fazer com que na nossa fraqueza o poder de Deus se manifeste. E aqueles que nós achamos que não são dignos de receber graça e verdade vão encontrar a salvação. Há momentos em que permanecer onde sempre quisermos estar não é opção. A única opção é ser obediente à palavra do Senhor. Então, amigos, nós aproximamos de uma altura muito dura, que é o tríodo pascal. Dura os dias, o dia Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, trazem uma comoção enorme.
por aquilo que aconteceu a Jesus, também porque nós dizemos que queremos ser iguais a Jesus. E ser igual a Jesus é trazer luz, sempre luz. Nem que isso nos leve à cruz. É ter a capacidade de chegar ao pé uns dos outros, sentarmos olhos nos olhos e falar a verdade. A verdade com amor. Com profundo respeito pela vida humana. Mas mais respeito ainda pelo aquilo que Jesus fez, para que nós hoje pudéssemos ter esse respeito uns pelos outros. Trazer luz e verdade àqueles que estão à nossa volta. Amigos, que o Senhor nos anime e nos alente neste caminho. Não somente por nós, mas por aqueles que nos rodeiam. Pelos nossos maridos, mulheres, pais, filhos. Pelos nossos colegas de trabalho. Nós já conhecemos o que podemos alcançar. Podemos ainda não estar a viver o que vamos alcançar, mas já conhecemos. Mas temos que dar a possibilidade de que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus Cristo refletido em nós. E não que blasfemem o nome do Senhor quando olham para nós, porque aquilo que vem quando olham para nós, na realidade, não é do Senhor. Então entrega-te ao Senhor. Eu hoje convido-vos, vamos orar, vamos ter um tempo de oração.